dos Apóstolos, aleluia, capítulo de número 9. Oh, glória! Oh, Jesus, o Senhor é fiel. Tenebacende calabandarácia. Oh, presença gloriosa, é a presença de Deus, irmão. Oh, glória! Mas ainda não estou sentindo nada, irmão. Então glorifica para sentir alguma coisa. Aleluia, vai procurando Ele dentro da casa. Oh, aleluia, dizendo: Deus, eu estou aqui, eu quero te sentir, eu quero ser tocado, quero ser tocada por ti. Aleluia! Estar na casa de Deus, irmão, é como você estivesse do lado de uma pessoa e você está ali do lado dela, conhece ela, mas não conversa. Imagine você parado do lado de alguém que você conhece, por um acaso, você já encontrou alguém em algum lugar que você conhece? Você encontrou alguém lá, fulano está aqui. Imagina a pessoa do seu lado aqui, eu encontro o pastor Carlos ali em Birigui, ali no mercado, ele está do meu lado, a gente pegando, vamos supor ali umas maçãs, ali no supermercado Bandeirante, ele do meu lado pegando maçã e eu do lado dele, e a gente não... Irmão, alguém vai olhar e falar, ele vai embora e eu também. O que aconteceu? Será que o pastor não está bem comigo? Eu não estou bem com o pastor? Não tem como, irmão, assim, que se isso acontecer, alguém ignorou alguém. Então, dentro da casa de Deus, Jesus está presente. Você tem que dizer: Jesus, eu quero falar contigo, eu quero ter contato contigo. Aleluia, eu não quero sair daqui sem sentir a tua presença. Eita glória! Aleluia! Atos capítulo 9, vamos ler o versículo de número 11. Oh glória! Atos capítulo de número 9, versículo de número 11. Todos encontraram, meus irmãos? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está navegando no Facebook. É isso aí, irmão? Não? O que é, irmã Andréia? É isso aí. Pois eis que ele está... Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Hoje é o último dia desta campanha, o efeito da oração na vida do crente. Irmão, a gente precisa orar, irmão. O fim está pertinho, né? Esses tempos atrás a gente orou, acho que eu até pedi oração, falei: ora lá, irmãos, pela Ucrânia, pela Rússia, que o negócio não está bom lá não. Aí os russos já estão invadindo aquele país, né? Se a OTAN não fizer nada, vai ficar mais ou menos assim mesmo, só sanções financeiras, né? Bloqueando isso da Rússia, bloqueando aquilo. Mas se eles resolverem atacar a Rússia aí, meu irmão, só Jesus. A terceira guerra mundial já está aí. Isso aí, irmão, é um sinal evidente de que Jesus está voltando. Aleluia! Está chegando o dia. Diga para alguém do seu lado: está chegando o dia. Está chegando o dia, irmão. Oh, aleluia! Em breve ele voltará. Em breve nós vamos deixar essa terra e vamos encontrar com o Senhor nos ares. Está chegando o dia, irmão. É motivo de nós nos alegrarmos. Ficamos tristes, é claro, por tantas vidas inocentes, que não tem nada a ver com as ambições dos homens, que na verdade os ambiciosos ficam lá dentro da sua sala, no seu arzinho condicionado, enquanto os coitados estão lá sofrendo, morrendo. Ficamos tristes por isso, mas quando nós vemos coisas como essas acontecendo, nós estamos percebendo que o nosso Jesus está voltando. Aleluia! Muito em breve vai sair uma notícia.
Muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vão dizer neste momento: aquele povo foi embora. Aleluia! Aquele povo foi embora para Sião. Aleluia! Aquele povo foi embora para Sião. Eu quero fazer parte daqueles que serão arrebatados naquele dia. Aleluia! Paulo disse para nós confortarmos uns aos outros com estas palavras. Que palavras? Sobre o arrebatamento da igreja, sobre estar com Jesus e partir desta terra. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Meus amados irmãos, os irmãos sabem que Saulo de Tarso, ele perseguiu a igreja. A Bíblia diz que ele coordenava uma ação de violência contra a igreja, contra os seguidores de Jesus. E a Bíblia diz que agora ele pega algumas cartas de autorização para adentrar dentro das casas dos irmãos da época e agredi-los, arrastá-los pelos cabelos, prender em prisões. E quando Saulo está caminhando, indo para Damasco, a Bíblia diz que subitamente, de repente, do nada, um facho de luz o cerca. E ali, quando aquele facho de luz o cerca, a Bíblia diz que ele cai por terra. E quando ele cai por terra, ele ouve a voz do Senhor. Ele diz: quem é, Senhor? Ele queria saber quem é que estava falando com ele. Quando diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo agora pergunta: quem é, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. É interessante que Saulo, ele não estava perseguindo Jesus diretamente. Ele estava perseguindo a igreja. Quem persegue a igreja, persegue a Jesus. Quem luta contra a igreja, está lutando contra Jesus. Por isso que ele disse: Paulo, por que tu está me perseguindo? Quando você faz o bem a um cristão, você está fazendo a Jesus, ele vai te recompensar. Mas quando você está fazendo mal a um cristão, aleluia, você está perseguindo, está fazendo mal contra Jesus. Por isso que ele disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque tu estás me perseguindo. Ele diz: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Ele diz: olha, entra na cidade, e um homem chamado, já tem alguém que vai te orientar o que você deve fazer. E a Bíblia diz que Deus agora vai falar com Ananias, dizendo: Ananias, tem um homem aí, chamado Saulo, você vai a uma rua chamada direita, e lá você vai encontrar um homem por nome de Saulo, e você vai dizer a ele tudo quanto eu te disser. E ele já até sabe que você vai procurá-lo, porque Deus já havia mostrado para Saulo, em uma visão, que um homem chamado Ananias iria orar por ele. Que coisa gloriosa, irmãos! Que coisa tremenda! Deus já havia antecipado a ele que um homem chamado Ananias iria orar por ele e iria lhe dizer o que ele havia de fazer. E quando Deus fala para Ananias se dirigir até Saulo, Ananias então ele contesta, dizendo: olha, esse homem, eu já ouvi dizer muitos males sobre ele. Esse homem é perseguidor, Senhor.
Esse homem persegue os santos que estão em Jerusalém. Esse homem pegou carta para prender os irmãos e as irmãs. Ele não é coisa boa não. Mas enquanto Ananias está achando que Saulo não é coisa boa, Deus diz para ele, melhor dizendo: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Quando você está na presença de Deus, quando você está agradando a Deus, sendo fiel a Deus, não importa o que dizem de você, o que fala de você, porque o mais importante é ser para Deus um vaso escolhido. Aleluia, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. E o detalhe que me chamou a atenção é que Deus disse para Ananias: ele está orando. Oh, aleluia. Saulo havia acabado de ter um encontro com Jesus e agora ele está orando. Aleluia. Ele não se converteu e ficou perdendo tempo, não. Ele se converteu e foi orar. Ele estava orando. Porque às vezes tem crente que ele se converte e às vezes acaba não orando, ele não dá sequência na vida de fé dele, ele acha que só se converteu, bom, eu indo na igreja uma vez por semana já está bom demais. Mas amados, a Bíblia nos ensina que um cristão verdadeiro, ele tem que viver uma vida de oração, todo dia ele tem que falar com Deus, mesmo dirigindo, mesmo no trabalho, mesmo na hora de dormir, ele tem que orar, precisa falar com Deus, ter diálogo com Deus. Vai, Ananias, ele está orando. Aleluia. Deus, ele tem compromisso para usar na tua obra quem está comprometido com oração, irmão. É preciso estar comprometido com oração. Paulo, já desde novo convertido, ele está comprometido com oração. Vai, porque ele está orando. Glória a Deus, porque ele estava envolvido em oração. Deus vai te envolver na obra quando você está envolvido em oração. Existem muitas pessoas hoje que querem pregar e às vezes em vez de ele ir para a oração, ele vai para a internet, vai fazer curso de dicção, curso de oratória. Se você clicar lá no YouTube, dizendo assim, aprenda a pregar, você vai encontrar um monte de professores ensinando como pregar, como se expressar, como usar um microfone, como fazer gesto, como usar o gesto facial, como usar certinho os portugueses, vai te dar todas as dicas, todas as técnicas para você pregar. Mas Deus não está procurando homens que quer simplesmente ter técnica para pregar, mas Deus está procurando homens que estão dispostos a orar, a buscar a presença. Saulo foi chamado para pregar, mas primeiro Deus ensinou ele a orar. Orabai, devassa, eu estou sentindo ele aqui. Você vai pregar, Paulo, mas primeiro você vai orar. Eu estou sentindo a presença do Senhor, irmão. Hoje nós estamos vendo muitas pessoas aí sendo formado simplesmente na escola de pregadores. É bom você aprender, é bom, mas é preciso orar, irmão. É preciso orar. O conhecimento e a oração tem que andar junto. O problema hoje é que o conhecimento está aqui em cima e poder está aqui embaixo. As pessoas estão priorizando muito conhecimento e oração. Paulo, você vai conhecer muito, você tem até a sabedoria e você vai aprender muito mais, Saulo, mas você primeiro tem que aprender a orar. Saulo está orando. Aleluia. Deus não vai confiar missões importantes para quem não ora. Aleluia. Deus não vai confiar certas missões para quem não ora. Aleluia. Eu estou sentindo ele aqui, irmão, porque é preciso estar orando. Porque quando chegar o momento de você realizar alguma coisa para Deus, você está preparado. E não tem como estar preparado se não estiver em oração. A gente precisa de ferramentas espirituais para desenvolver o trabalho espiritual dentro do reino espiritual. Porque o reino de Deus é espiritual. Então a gente precisa estar preparado. Aleluia.
Porque quando chegar na hora de você fazer alguma coisa, você está preparado. Eu me lembro de uma passagem bíblica, eu até anotei aqui, no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, versículo de número 9, a irmã vai colocar aí, nós vamos ler. Olha lá. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para quase a hora sexta. Aqui fala que quando Cornélio recebeu a visita de um anjo, e o anjo disse: olha, vai até Jope, lá tem um homem chamado Pedro, ele vai ensinar você todas as palavras, manda chamar Pedro. Perceba que quem veio falar com Cornélio era o anjo do Senhor. Era um varão, um anjo celestial que indicou quem? Aquele anjo indicou, disse para Cornélio buscar quem? Busca Pedro, porque Pedro estava comprometido com o reino. Deus não ia mandar buscar um Zé Mané, Turacandarábia. Deus não ia mandar buscar um descomprometido na raça. Você quer ser envolvido na obra? Se comprometa. Eu estou sentindo Jesus aqui, irmão. Aleluia. Eu tenho que me comprometer na obra, Aparecido. Oh, maravilha, eu vou me comprometer na obra. Ei, antes de você se comprometer na obra, se comprometa com Deus da obra. Tem muita gente comprometida com a obra, mas não com Deus da obra. Ele tem compromisso com a obra, mas não tem compromisso com Deus da obra. Ele é fiel ao ministério, mas não é fiel ao Deus da obra, ou Deus do ministério. Ele segue toda a cartilha que o ministério dita. O ministério diz: é assim assado, ele vai. Só que diante de Deus ele não está preocupado. É preciso se comprometer com a obra, mas primeiro com Deus da obra. Pedro estava comprometido com Deus da obra. Por isso o anjo disse: olha, vai chamar Pedro, porque ele vai te ensinar o que tu tem que fazer. Eu estou sentindo Jesus aqui. Aleluia. Turacamandarabachandaraia. O interessante é que quando aqueles homens chegaram à cidade, Pedro estava navegando no WhatsApp. Pedro estava lá assistindo um filme na Netflix. Não, ele estava orando. Paulo estava orando. Pedro estava orando. Amados, Deus está procurando homens que oram. Homens que pregam, está cheio, irmãos. Cantores que cantam, está cheio. Mas homens e mulheres que oram, está escasso. Está em extinção. Deus está procurando homens e mulheres que oram, irmã Simone. Aleluia! Quando Deus olha do céu dizendo: eu vou mandar alguém lá procurar fulano. Aí Deus olha lá de cima para ver, vamos ver. Bom, Saulo está orando, e fulano, onde é que está? Alguém diz assim: Deus, eu quero ser usado, Deus, eu quero um milagre, Deus, eu quero. Aí tem uma vigília, aí Deus vai procurar ele na vigília, e Deus está procurando ele na vigília, está procurando ele na oração, e Deus não está vendo ele na oração, e Deus diz: olha, anjo, vai lá e leva a vitória. Jeová, o Senhor mandou eu vir aqui, mas ele não está aqui. Aí Deus vai olhando de ver onde ele está. Nós estamos lá, navegando na internet, e Deus está procurando a gente na vigília. Às vezes Deus não nos encontra no lugar certo, estamos no lugar errado, precisamos estar no lugar certo. Aquele paralítico na beira do tanque estava no lugar certo, foi lá que Jesus o encontrou. Precisa estar no lugar certo. Quando os homens chegaram à cidade, Pedro estava orando. Aí Deus, quando Pedro viu aquele lençol que descia com todo tipo de animal, que não era lícito aos judeus comer, ele diz: ah, Senhor, ô Pedro, come. Não vou comer isso aí não, Senhor, é impuro. Aí Deus diz: olha, não chame impuro aquilo que eu santifiquei. E quando aqueles varões chegaram, Pedro entendeu pela visão que era para eles acompanhar
aqueles varões. E ele foi até a casa de Cornélio. Chegando na casa de Cornélio, começou a pregar a palavra. Oh glória, Pedro era comprometido com a oração e com a palavra. Pedro era comprometido com a oração e com a palavra. Glória a Deus. Ele estava orando lá no terraço, mas quando chegou na casa de Cornélio, ele pregou. É preciso se comprometer também com a palavra, porque Deus vai usar você em cima daquilo que você sabe. Amém? Pedro só pregou porque ele sabia do que ia pregar, já estava capacitado pelo Espírito, e quando ele começou a pregar, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio, aleluia, e todos foram cheios do Espírito Santo, bendito seja o nome do Senhor. E toda a casa de Cornélio e seus parentes se batizaram, porque Pedro estava comprometido em oração. Irmão, a gente precisa se comprometer com oração. Precisamos nos comprometer com oração, com uma vida de oração. Foram 7 quintas-feiras a gente falando de oração. Precisa se comprometer com oração, irmão. Aleluia! Vamos ler aqui no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Aleluia, nós vemos lá no capítulo 9 que Paulo estava orando. E quem disse que ele estava orando? O próprio Deus. Ele está orando. E aí, irmão? Irmão? Ô irmã? E aí, você está orando? Fala para o teu irmão aí, você está orando? Oh glória! Você está orando, varão? Está orando, varoa? Está orando? Quer vitória, mas está orando? Quer ver a porta abrir? Está orando? Quer ver grandes coisas firmes que não sabe? Está orando? Eita Jesus! A palavra está nos confrontando. Eu digo nos porque está confrontando eu também. Eu estou orando. Estamos orando. Vai porque ele está orando. Capítulo 13, versículo de número 1 e versículo de número 12. E na igreja estavam também em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Bernabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, versículo 2, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: aparta-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Versículo de número 3, aleluia. Então jejuando e pondo sobre eles as mãos, os despediram, os enviaram, aleluia, servindo eles, jejuando e orando. Disse o Espírito Santo, ele só vai dizer se a gente orar. Disse o Espírito Santo: aparta-me. Não foi o pastor que disse vamos apartar, aleluia, não, foi o Espírito Santo. Aparta, é escolhido pelo Espírito Santo. Por quê? Jejuando e orando, jejuando e orando, jejuando e orando. Do capítulo 9 ao capítulo 13 de Atos, alguns estudiosos dizem que se passaram 9 anos. Nós vimos Paulo no começo da sua conversão, envolvido em oração. Vai porque ele está, e aqui vai porque ele está orando. E no capítulo 13, jejuando e... qual o nome que foi citado ali? Saulo. Ou seja, ele orava quando era novo convertido, e depois quando já tinha mais de 9 anos de crente, ele continuava orando. E nós
Tem muita gente que quando se converte, vai, oh glória, a oração, vai, a tendência, irmão, é ir diminuindo, e a gente não pode. Paulo disse assim: ei, perseverai em oração, perseverai em oração. Você orava quando era novo convertido, persevera em orar. Você orava quando estava no começo da fé, persevera em orar. Saulo estava ainda comprometido com a oração. Mas irmão, o senhor só vai falar de oração, não vai falar de vitória. Você já viu vitória sem oração? Você já viu porta aberta sem chave? Só se arrombar. E a porta de Deus ninguém arromba, irmão. Tem que bater, através da oração. Eu estou sentindo Jesus aqui, irmão. O negócio é oração, não adianta, irmão. Oração, tem que orar. Então Saulo, ele está comprometido com oração. Com oração. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Paulo agora está em uma missão ali em Filipos. No capítulo 16, versículo de número 13. Aleluia. E no dia de sábado, saímos fora das portas, fora da cidade, para a beira aonde costumava fazer. Essa tradução aí é uma benção, irmão. Eu vou ler aqui, vou tentar ler aqui na minha tradução. Eu gosto da João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Diz aqui, os irmãos, deixa aí, irmão, o versículo, para os irmãos verem que tem uma diferença assim. Eu gosto muito dessa Bíblia aqui, essa versão, olha. No dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, aonde julgávamos haver um lugar, né? Costumava fazer oração. Aqui fala um lugar para oração. E, assentando-se, falamos às mulheres que ali se aglomeraram. Um lugar para oração. Saulo chegou em Filipos para começar uma igreja ali. A igreja de Filipos foi Saulo agora Paulo, né? A Bíblia agora começa a falar, deixa o nome Saulo e vai usando o nome dele de Paulo. Agora Paulo chega em Filipos para fundar uma igreja ali. Mas perceba que antes dele pregar aquelas mulheres, ele disse assim: nós saímos para fora da cidade, aonde procurávamos um lugar para orar. Aleluia. Paulo agora está querendo saber onde é que tem oração, e nos dias atuais tem crente que quer saber onde tem oração para ele passar longe. Paulo estava procurando onde tinha irmãos para orar. Aleluia, oh glória. Amados, nós precisamos encontrar irmão para orar, e hoje está difícil. Às vezes você manda o zap para um, zap para outro, não vai dar, zap para o outro, não vai dar, Paulo está dizendo, nós estávamos procurando lugar, aonde a outra versão disse, aonde se acostumava a orar. Ou seja, Paulo, quem sabe nessa tradução que foi colocada aqui, ele diz, olha, em tal lugar assim, costuma se reunir para orar lá. Eu quero ir para lá, eu quero estar no meio de oração. Aleluia, eu comecei orando, quero continuar orando e ser arrebatado orando. Na Rócia. Quem está entendendo a palavra do Senhor? A gente tem que procurar onde é que está orando. Quem é os irmãos que oram? Não vai andar com um crente fofoqueiro, não. Anda com um crente que ora. Aleluia. Se você andar com um fofoqueiro, você é perigoso virar fofoqueiro também. Anda com quem ora, você vai passar a ser um crente de oração. Paulo diz, eu vou para um lugar onde nós julgamos que ali se costuma orar. Eu quero ir para lá. O capítulo 16. Vê o versículo de número 16. Aleluia. Capítulo 16. É o capítulo 16, versículo 16. Veja que é o mesmo capítulo, irmãos. No versículo de número 11, eles estavam procurando um lugar para orar. No capítulo 16, olha. E aconteceu que indo nós
Meu Deus do céu, o homem tinha acabado de falar de oração, oração de novo. Aí quando você começa a falar muito de oração, aí tem crente que diz assim: você está querendo ser muito espiritual, irmão. Tudo é espiritual para você, você espiritualiza tudo. Irmão, quanto mais oração, mais poder de Deus. Paulo, ele está dizendo ali, olha, e aconteceu que indo nós a oração, no versículo 13, no versículo 11, ele está procurando um lugar para orar, no versículo 16, ele estava indo para a oração. É preciso ir para a oração, irmão. Para se ter vitória, para alcançar a bênção, é preciso orar. No mesmo capítulo, nós vamos encerrar aqui. No mesmo capítulo, irmão. Olha que interessante. Agora no versículo de número 20. Deixa eu ver aqui, meu irmão. Eita, ainda bem que já mandei trocar meu óculos aqui, viu? Acho que é o versículo 25, irmã, vê aí. Capítulo 16, versículo 25. Isso. Esse é conhecido, né? É no mesmo capítulo. Versículo 13, ele procura um lugar para orar. Versículo 16, eles vão aonde tem oração. E agora no versículo 25, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Irmãos, entenda uma coisa, Paulo, ele está procurando um lugar para orar, depois ele está indo à oração, e agora Paulo e Silas estão presos, aleluia, mas antes de ser preso, eles já oravam. Tem crente que só ora quando a coisa aperta, Tecanava Seremonte Nevai. Mas antes de estar preso, ele já orava. Agora a tempestade levantou. Agora nós vamos orar. Não, Paulo e Silas já estavam orando, ó. Antes de chegar à prisão, eles já estavam orando. Antes de apanhar, eles já estavam orando. Eles oravam antes da prova, oravam durante a luta, e depois da luta, Paulo sempre orou. Terás-se, nevai, esseia. Eu estou sentindo a presença de Deus, aleluia. Mesmo que esteja tudo bem, continue orando. Mesmo que as portas estão abertas, continue orando. Mesmo que a família está bem, continue orando. Porque quando chegar o momento difícil, você vai ter oração em depósito com Jeová, e Deus vai mandar terremoto, aleluia, e abrir as cadeias. Mas é preciso estar em oração. Aleluia, é preciso estar em oração. Amém? Oração, irmão. Paulo começou orando, seguiu orando e terminou orando. A gente não pode parar de orar. Continue orando. Eu oro, às vezes eu estou lavando louça, começo a orar. Continue orando. Estou lavando uma roupa, às vezes eu sinto aquela vontade de orar, me dá vontade, eu vou lá para dentro do quarto e oro. Não importa se é 10, se é 15, se é meia hora, se é uma hora, é preciso orar, continuar orando. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Oh glória, é preciso orar. Hoje é o último dia desta campanha. E provavelmente os assuntos das outras quintas serão outros. Mas uma coisa a gente não pode perder o foco. A gente precisa orar. Que Deus nos ajude a ter fome e sede de oração, como tinha Paulo. Que Deus nos ajude, Deus olhar para o anjo e dizer: olha lá na casa do Fernando, vai lá levar uma vitória para ele, porque eis que ele está orando. Aleluia. Vai lá na casa da irmã Andréia, porque Jeová vai lá levar uma vitória, porque eis que ela está orando. Vai na casa do meu filho, dá livramento lá, porque ele está lá na matinha, em Coroados, ele está orando.
Ceia, pandevaia. Será que é impossível Deus mandar um anjo, irmão? Não é impossível não, irmão. Eis que ele está orando. Meu falecido pai, ele deu um problema na coluna dele, e ele não podia levantar da cama. Não sei se os irmãos conheceram ali em Birigui, um irmão chamado Ronaldo Balabem. E eu e o Ronaldo tentamos levantar o meu pai. E ele pegou de lá e eu peguei de cá. E quando nós começamos a levantar ele começou, ai, e nós colocamos ele na cama de novo. Falei, meu Deus, e agora? Aí a gente foi para uma congregaçãozinha. Naquela época eu congregava no Avivamento Bíblico. E nós fomos para uma congregaçãozinha ali no Parque das Nações, uma congregação muito pequena. E eu e o Ronaldo começamos a orar, e eu dizia, Deus visita o meu pai, Deus visita o meu pai, Deus visita o meu pai. E meu pai está lá na cama. Ó Senhor, visita, cura. De repente meu pai está lá deitado na cama, ele escuta uma voz na porta, minha voz. Pai, abra a porta. Ele contou para nós que ele abriu a porta. Foi lá. Espera aí, filho, que eu estou indo. Abriu a porta. Trancou a porta de novo. E voltou. Deitou. Aí ele contando, ele falou assim, mas tipo assim, eu já levantei, fui lá. Aí a ficha caiu. É igual Pedro, quando o anjo saiu andando com ele, ele achou que estava tendo uma visão. Quando chegou para fora da onde ele estava preso, que ele disse, opa, não é uma visão não, isso aqui é uma realidade, eu estou livre. O meu pai diz, eu fui perceber que estava curado. Aí ele falou assim, aí eu falei, eu vou levantar, que sempre morou eu e meu pai junto, não tenho irmão nem irmã carnal. Filho único, perdi minha mãe com 16 anos de idade. E ele falou assim, eu vou levantar, eu vou fazer o arroz, fazer comida aqui, fazer um café. E quando eu cheguei em casa, eu não sabia de nada. E eu cheguei, meu pai estava de pé, cozinhando, fazendo tudo ali. Eu disse, pai, o que aconteceu? Ele falou, filho, eu ouvi uma voz aqui na porta, dizendo, pai, abre a porta, era a tua voz. Quando eu saí aqui, não vi ninguém. Sabe o que é isso aí, irmão? É o anjo que foi lá. Perceba que isso é bíblico. Quando Pedro saiu da prisão, ele foi lá, tinha uns irmãos orando, não tinha? Aí ele bateu na porta lá e disse, abre a porta aí. Aí a menina que atendeu, foi lá e disse, olha, Pedro está na porta. O que os irmãos disse? O que os irmãos disse? Quando a menina disse assim, olha, Pedro está na porta. Eu escutei ele chamando. Eles disseram assim, é o seu anjo. Depois você lê na Bíblia, é o seu anjo, ou seja, era o anjo que andava junto com Pedro, mas era Pedro que estava falando, mas o irmão disse, só pode ser o anjo dele, que usou a voz dele. Assim foi com o meu pai, irmãos, um anjo, eu acredito que foi o anjo que apareceu na porta lá e disse, pai, abra a porta, para meu pai saber que ele estava curado, ou seja, resultado de oração. Parece que eu vejo Deus olhando do céu, vendo meu pai lá na cama, aleluia, e disse para o anjo, olha, eu vejo meu filho lá na congregaçãozinha do Parque das Nações, e eis que ele está orando, desce lá e faz milagre, eis que ele está orando, eis que ele está orando. Irmão, se você estiver orando, oh aleluia, se você estiver orando, Deus está trabalhando, fica tranquilo, lemande-se que manácia. Aqui tem uma irmã aqui, o meu lado esquerdo, o Senhor manda dizer assim, olha, se você está orando, Ele está trabalhando na tua causa, aleluia, Ele está agindo, e aquilo que está embaraçado, vai desembaraçar, o que está travado, vai destravar, diz o Senhor dos Exércitos. Etequenevasse, rebaterimanto remanasse, não há porta que a chave da oração não abra, não há porta que a chave da oração não abra, não há causas difíceis
que a oração não resolve. Só continue orando, eis que ela está orando. Você vai ver o milagre acontecer, minha irmã. Você vai ver Venécia. Você vai ver aquilo que o teu coração almeja acontecer. Eis que ela está orando. Eis que ele está orando. Ela andou que mente calaceia. Oh Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, ó Pai, a continuar orando. Nos ajuda a continuar se prostrando diante da Tua gloriosa e poderosa presença. Deus de toda glória, se conosco, nos fortalecendo. Teito que manasse andeva, erimindi calamantori elebaraceia. Andi canabratori tereparatori canano de revassai. Que manda daga, manda dogo, manda caia ceia ba. Ah, Jesus, eu creio. Anti revassai oba. Te canapondeca, letatori cananubi cananabia comine sapatorema. O Senhor está me dando uma visão aqui, irmãos. Orai, queimando orevassai. O Senhor está me dando uma visão aqui agora. Um varão de branco com uma espada na mão. Endicanda vassoreve. Turamantu repata candobodogo babaiossa. Para turitere, para toreca, para cotere, poretere, mandoroba. Rerepanto, repara, repatara, porete. Ele já está ali na frente da irmã Andréia. Rapa, ripetere para comina raia. A espada dele passa do lado dela, de um lado para outro, de um lado para outro, de um lado para outro. Lábia combinaia. Deus está trabalhando. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Ninguém aqui está para cultuar anjo, irmão Mateus. Ninguém aqui está cultuando anjo. Aleluia, nós estamos cultuando a Deus. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor, eles são ministros para trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos trabalham, enquanto os demônios trabalham contra nós, os anjos trabalham ao nosso favor. Entenda isso. E eu sinto esse anjo, irmão, aqui dentro, com uma espada de fogo, sando, taca, replatá, ele, ele está sobrevoando aqui, irmão. Ah, Jesus, eu creio. Onigderecia, eliminará surimenevasi. Meu Deus, eu creio. Hominaito, retananúncia, reninintitinevasoia, esteteu é paua, sude mandou que vá sabacaba, tu nintica mandou, tunde vai que vai estefa labore. Ande rebedera, terra monte lerra súbria. Bem falou Paulo, persevera em oração. Bem falou Paulo, persevera em oração. Persevera em oração. Sabe, irmãos, o Senhor me mostrou aqui esse anjo. Olha que coisa tremenda, pastor Carlos. Esse anjo, ele enfincou essa espada. Imagina uma madeira maciça. Hoje eu fui pegar uma mesa lá no meu serviço, juntamos em dois, pensa numa luta travada, mesa pesada, madeira pura, só Jesus para dar graça. Pensa numa tábua resistente, madeira pura. O Senhor disse para mim, Deus me deu a visão e o discernimento. O anjo enfiou a espada nessa madeira. E a madeira começou já viu quando vai trincando? Você bate aqui, ela começa a rachar. Quem já viu isso?
Canace, Samantúria, Letenerrácia. O Senhor manda dizer assim, ó, a espada já está fincada. Neném de rememei. O anjo bateu a espada. O Senhor está dizendo assim, ó, à medida que você ora, a espada entra mais. À medida que você ora, ele vai colocando mais a espada. Os irmãos sabem que a pontinha da espada é uma coisa. Quando você vai colocando mais a espada, a madeira vai acabando de arrachar. Deus está dizendo, continua perseverando em oração. Quanto mais você ora, mais a espada desce. Alá, eita. Só para de orar, irmã, quando a obra estiver completada. Só para de orar quando a obra estiver completa. Quando a tábua estiver rachada. Só para de orar quando a tábua estiver rachada. Tu que narrácia. Os nós já estão sendo desatados. Se deram 10 nós, quanto mais você ora, vai caindo. De 10 para 9, para 8, para 7, para 6, para 3. Daqui a pouco está desatado. Porque tem oração, tem oração, tem oração, tem oração. Continue orando, irmão. Continue orando. A tábua, por mais maciça que seja, ela vai se rachar. Que Deus abençoe e que o Espírito de Deus continue falando melhor no coração dos irmãos. Para quinta-feira que vem, Deus proverá o que vamos pregar, o que vamos fazer. Amém, meus irmãos?